Sarau de Poesias, Sopapo Poético Ponto Negro da Poesia, retomando as suas lives com o apoio da Associação Negra de Cultura, oferece para nós, então, essa live com Antônio Carlos Cortes, alusiva aos 50 anos do 20 de novembro. A abertura agora com a nossa griot, Maria Cristina. Boa noite a todas, todes e todos. É uma grande alegria de nós, sopapeiros, estarmos aqui mais uma vez, trazendo esse momento tão especial que é com relação ao 20 de novembro, aos 50 anos do 20 de novembro, que se aproxima aí, né? E falarmos um pouco de toda essa história, trazendo pessoas, trazendo, vamos dizer, protagonista, né? Trazendo uma pessoa protagonista dessa data tão importante, faz parte também do Grupo Palmares. Então, hoje, esse momento tão especial, também que nos traz emoções, que mexe com memórias, né? De muitos de nós que viveram aquela época e também que não viveram, mas que nós temos toda essa ligação, né, com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, e que nos é passado, né, também pelos nossos pais, familiares, e que a gente também leva adiante. Então, hoje é esse momento tão esperado que a gente fala dessa data que inicia lá em 1971 e que se expande e que hoje nacionalmente é reconhecida, inclusive fora do Brasil, mas também em alguns países da América Latina, né? Do povo negro que vive na América Latina. E com isso a gente agradece a toda a nossa ancestralidade, agradecemos a Exu, aquele que abre nossos caminhos, aquele que faz com que as coisas aconteçam, não é? E que uniu essas pessoas nesse grupo, que fez com que essas ideias acontecessem, né? E hoje a gente tivesse essa data tão importante. Então, a Lupo Bará, que ele continue a nos unir e nos mostrar caminhos. E a Xangô, aquele que é o dono do sopapo, dono do tambor, pelo qual nós sopapeiros, né, estamos em torno e que nos fortalece a cada dia, né, o dono do conhecimento, da sabedoria e até da advocacia, que nós vamos ter aqui conosco, né, um advogado, um doutor que também participou de forma forte e decisiva neste Grupo Palmares e que auxiliou nessa construção do 20 de novembro. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente noite, com muito conhecimento, sabedoria e também, é claro, poesia. A palavra está contigo, querida Ayola. Um beijo. Dando continuação a esse momento muito especial, a Lupo Bará, Caô Cabecilha, e vamos iniciar então, né, a nossa conversa. Mas é importante dizer que na década de 70, 6 universitários negros decidiram rever um importante fato histórico. A proposta era criar uma data que confrontasse o 13 de maio, né, revendo a questão da abolição da escravatura. Para a comunidade negra e afrodescendente, o importante era reforçar o 20 de novembro. Esses jovens eram Jorge Antônio dos Santos, Luiz Paulo Assis Santos, Oliveira Silveira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortes, que nós temos a honra de estar recebendo aqui numa conversa com o sopapeiro Sidney Borges.
Boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham na página Sopal Poético, no YouTube Rádio Zinga. Eu sou o Cid Borges, vou conduzir nesse segundo momento do nosso sarau virtual uma conversa com o convidado Antônio Carlos, que junto do escritor Oliveira Silveira, como já foi dito, fundaram o histórico Grupo Palmares. Porto Alegrense, Cortes é advogado, escritor, jornalista, psicanalista, radialista, gestor de entidades culturais da comunidade de carnaval, entre outras atividades. Neste bate-papo, vamos conhecer mais um pouco do homem negro que fez e ainda faz história em Porto Alegre. Vamos ouvir do nosso convidado um pouco mais da sua biografia. Dou meu boa noite ao Antônio Carlos Cortes, em nome do Sopapo Poético, Ponto Negro da Poesia. É uma alegria tê-lo conosco nessa conversa. E a palavra é sua para uma saudação inicial. Saúdo todos a um só tempo, por economia, como a gente diz no direito, né, por economia processual. Eu me identifico muito com os versos do Jair Campos, um poeta desconhecido ainda, já falecido, mineiro, e que a sua obra também merece ser melhor buscada, melhor trabalhada, porque ele defendia o operário, defendia o homem do campo, defendia o negro. E tem um trecho dos versos do Jair Campos que fala sobre o operário. Operário do campo me apresento, sem marcas ou cicatriz, mãos limpas, aberto o peito e mostro o documento, a palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto. Se há mais quem cante, cantaremos juntos, mas só canto quando eu vejo nos olhos dos meus irmãos e minhas irmãs sopapeiras a esperança. Eu sempre gosto de ressaltar essa abertura que a Lu fez, ressaltando todos os integrantes do Grupo Palmares. Hoje dá para revelar, porque imaginem só, em pleno período da ditadura, estes 6 eram, logicamente, vigiados. Então, qual foi a estratégia do grupo? Assim como nós protegimos as mulheres, quando dizem que as mulheres não participavam, participavam sim. A minha mãe, a dona Isolina dos Santos Cortes, está viva, com 104 anos lá em Viamão, e participava. Então, este sentido do Grupo Palmares tinha os 4 que, por assim, botavam a cara para bater. O Oliveira, eu, o Gilmar e o Wilmo. E, estrategicamente, o José Antônio dos Santos e o Luiz Paulo Assis Santos ficaram ocultos, para que, se algo acontecesse conosco, eles dariam seguimento ao trabalho de pesquisa e de dizer não ao 13 de maio, e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Nós não tínhamos, nós buscamos, eu especialmente, buscávamos a data de nascimento de Zumbi, que tinha o nome de Francisco. E não conseguimos. Então resolvemos adotar a data da morte de Zumbi, que foi 20 de novembro de 1695. Então, Antônio Carlos, aproveitando esse apanhado geral de introdução que tu já fizeste nessa tua primeira saudação, eu vou seguir um roteiro de perguntas que nós tínhamos elaborado para que a gente possa colocar um sentido pedagógico para quem está nos ouvindo também, né? Eu te pergunto, então, como era a tua juventude, como era a vida de um jovem negro em Porto Alegre nos anos 60, para nós termos uma ideia dessa construção subjetiva, né, de consciência que levou a esse encontro, a formação desse grupo e a produção dessas ideias. Como era ser um jovem negro em Porto Alegre nos anos 60?
Eu vou voltar um pouquinho atrás, Sidney e amigos. Eu estava, esta semana, almoçando num restaurante que fica em frente à Santa Casa de Misericórdia, ali na Independência. E olhando, eu nasci na maternidade Mário Tota, da Santa Casa. Meus pais moravam na Rua Larga, na colônia africana. Rua Larga, que hoje é a Rua Santa Cecília. Depois, o dardejar já da especulação imobiliária, jogou meus pais para a Vila Bom Jesus. Para que tenha uma ideia da época, o meu pai, o único transporte que tinha era o bonde, que ia até onde hoje é a Igreja São Jorge. Dali até a Vila Bom Jesus, meu pai tinha que fazer a pé. Com chuva, com sol, tudo. Então, eu sempre trouxe isso dentro de mim, de tentar buscar os valores da nossa comunidade. O meu avô, Hermenegildo, a minha avó Olívia, meu avô era de Bagé, terra do Alceu Colares, onde os negros sofriam, como em qualquer parte do Rio Grande do Sul. Tudo isso foi passando um filme na minha cabeça, porque quando eu fui, depois já adulto, né, veterano já, na Santa Casa de Misericórdia, para rever os livros, encontrei lá o livro onde constava 26 de dezembro de 1948 nascia Antônio Carlos Filho de Isolina. Assim. Então, tudo isso mexe bem a uma grande colagem, a um grande mosaico que me levou à introdução das coisas da nossa negritude, em função das aulas do meu pai, das aulas da minha mãe, dos meus tios. Eu tive um tio que era chofer de praça. Naquela época tinha os carros Ford 51, que eram modernos. Ele era motorista ali na Praça 15, negro, tio Zé Carlos. E contava muitas histórias. Eu gostava de me juntar, Sidney e amigos e amigas, aos nego velho lá do mercado, totalmente Borel, e ouvia deles, os griots, o que eles passavam a nós. A nossa cultura é oral, né? Não só nas religiões, né, Cris, mas tudo era oral, por uma questão de garantia, assim como o Grupo Palmares manteve o cuidado da oralidade, não deixar muita coisa escrita para não dar margem para que a ditadura não nos extirpasse. Mas mesmo assim, a Maria Conceição, que participou do Grupo Logo Adiante, é que levou os nossos roteiros, das nossas atividades, para ser carimbada pela censura, liberando o que nós iríamos realizar. É claro que nós colocávamos uma coisa no papel, mas na prática era um pouco diferente. Isso é este início, Sidney. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, já nos deste os fundamentos que até já antecipaste alguns questionamentos sobre a história familiar, né? Mas pode nos contar um pouco mais em quais regiões da cidade e onde foram feitos os seus estudos na infância e juventude, como era esse circuito de comunidade negra que tu frequentaste e foi formando a tua consciência? Como eu disse antes, depois da Vila Bom Jesus, o meu pai, que era servidor público da Loteria do Estado, foi transferido, conseguiu comprar um imóvel na rua Dona Gabriela 143, no Morro do Menino Deus. E aí nós nos mudamos para lá, mais próximo da cidade. Consequentemente, eu estudava ali, meu primário, esse início de primário foi no Liberato Salzano Vieira da Cunha, na rua Silveiro, ou Silvério, como queira, próximo aos eucaliptos ali, onde eu me acostumei a ser colorado, levado por uma prima, que nós chamávamos de Bebé, assistir aos treinos do Internacional. E isto, dali, depois o meu pai foi guindado para ser zelador do Departamento da Loteria do Estado, na Rua dos Andrados 849.
E aí, eu e meus irmãos passamos a estudar no Colégio das Dores. Aí poderão perguntar, puxa, mas como que conseguiram os jovens negros, família negra pobre conseguir? Naquela época, poderia ter 2 bolsas cada família. Então, meus 2 irmãos, já falecidos, o Egídio Ribeiro Cortes Filho e o Elias dos Santos Cortes, também falecido, conseguiram a bolsa. E a proposta do colégio foi que o colégio daria, entre aspas, uma bolsa a mim para estudar. Mas com a contraprestação que nós chegaríamos 1 hora mais cedo no colégio para varrer as salas do primário. Então, na realidade, nós pagávamos isso, com trabalho. Para nós era divertido, a gente não tinha noção de nada, era divertido. Então, eu posso dizer que eu trabalho desde os 7, 8 anos de idade. Estou com 72 agora. E tudo isso ia somando dentro de mim uma certa angústia, olhando para o lado e não tinham irmãos negros no Colégio das Dores. Tínhamos, sim, alguns irmãos não negros que eram solidários a nós, que até chegavam mais cedo também para nos ajudar a varrer as salas de aula. Um deles está aí, festejado em prosa e verso, promotor de justiça, advogado, radialista, que é o Cláudio José Silveira Brito, Cláudio Brito. E nós, a partir daquilo ali, eu comecei a mergulhar, passei a ser rato de biblioteca. Passei a mergulhar na biblioteca pública, pegava os livros do Abdias do Nascimento, Drama para Negro, Prólogo para Branco, o Teatro Experimental do Negro, e aí descobri o livro do Edson Carneiro, Quilombo de Palmares. E aí levei para o grupo, porque até então nós não tínhamos ideia do que vinha a ser o Quilombo em si. Tinha uma vaga ideia, porque o Trevo de Ouro havia feito um enredo a respeito, um enredo que foi escrito por Alceu de Deus Colares. Né? E aí este livro eu levei para o grupo, todos leram, tiraram a sua impressão, levamos para o grupo, e o sistematizador foi o Oliveira da Silveira, porque já era professor, era o mais velho de nós, e ele, vamos dizer assim, deu o sinal verde para nós seguirmos aquela trilha do livro. Então, a nossa primeira reunião do Grupo Palmares foi na casa do sogro do Oliveira da Silveira, o professor José Maria, na rua Tomás Flores, 303. Na época, o Oliveira era casado com a Julieta, mãe da Nayara. E o professor José Maria, assim como a sua esposa Aracide, também nos injetavam ideias, passavam livros para que a gente fosse ler. Lá naquela reunião, nós não definimos o nome do grupo. Depois, a segunda reunião já foi na casa dos meus pais, na Rua dos Andrados, 849, onde, então, foi feita uma nova análise do livro, e aí o Grupo Palmares, foi uma sugestão minha, que fosse, então, adotado no nome de Palmares. Tivemos uma discussão, porque poderiam fazer a ligação com o Val Palmares, mas, mesmo assim, nós resolvemos adotar o nome de Grupo Palmares. Nos deu alguma incomodação depois, mas valeu a pena. Que beleza, que rica a história. Enquanto tu narras aí, esse momento, essa história, eu fico vendo, ficamos todos, acredito, né, com um filme passando, com personagens, com roteiro. Se fosse um país sério, já seria uma obra cinematográfica, né, desse encontro. Continuando, então, em relação a esse momento, e como era percebida por vocês a discriminação racial, o racismo cultural nessa época? Tem que abrir o microfone. Exatamente. Eu vou resumir. O meu pai, quando nós saímos, já adolescentes e jovens ainda, o pai dizia, levem os documentos. Porque para a polícia, negro sempre é vagabundo. Leve os documentos para vocês se identificarem caso sejam interpelados. E aquilo ficava conosco, né? Notadamente, meu irmão Elias e o Egídio eram mais rebeldes, mas eu sempre levava os documentos, né, tranquilamente. O meu irmão Elias, que já era músico, era menor, foi preso porque estava tocando como baterista numa boate
E foi fazer a folga dos músicos lá, e ele tinha cerca, eu acho que de 14 anos. Aí o pai teve que ir lá liberar o Elias. Então são essas coisas assim, seguramente se ele fosse branco, loiro de olhos azuis, ele não sofreria aquela discriminação do juizado de menores. Né? Mas nós conseguimos, aos poucos, e o pai, quando abria o jornal Correio do Povo, ficava muito chocado quando aparecia lá, assalto a banco, 4 elementos, um negro. Não davam a etnia, a cor dos demais, se era japonês, se era branco, se era isso, se era aquilo, não. Carregavam as tintas no negro. Isso aí foi mexendo conosco, com todos os irmãos, né? E a partir desse momento, aguçou mais essa nossa autoestima, que nós tínhamos que lutar muito mais. Né? Nas dores, por exemplo, o Elias se destacava pelo futebol, né? Então agradava os irmãos laçalistas. Né? O Egídio pela literatura. O Egídio era declamador, gostava de obras que falassem da cultura do Rio Grande do Sul, enfim. Né? E eu jogava o meu futebolzinho também, mas também buscava um lado religioso também. Fui congregado mariano e tal, tudo. A certo ponto, eu até queria ser irmão marista, porque eu entendia que era uma forma de burlar aquele racismo explícito, escancarado que ali estava. Mas aí constatei que dentro da congregação dos irmãos laçalistas não tinha negros. Então, não ia adiantar coisa nenhuma. Eu continuei a minha trajetória. Certo, um contexto. Outra coisa que nos ocorre aqui quando ouvimos é imaginar como foi o encontro com do Grupo Palmares, né? Quando foi que eles se conheceram, que vocês se conheceram? Em que momento sentiram esse aquilombamento, né? A vontade de se aquilombar em torno né? Tu já nos deste algumas pistas, né? Da tua pesquisa que levaste para o grupo, mas houve um momento anterior em que vocês se conheceram. Quando se deu isso? Que momento foi até essa etapa em que vocês já tinham essa vida intelectual, compartilhavam conhecimento? Quando ocorreu esse encontro e que propostas tinham quando constituíram? Nós nos reuníamos, nos encontrávamos na Rua da Praia à meia-noite, nos finais de semana, às vezes sexta, sábado, domingo, porque naquela época era moda ter filme à meia-noite. Então nós íamos assistir os filmes e na saída ficávamos ali na esquina da Borges com a Rua da Praia, a Rua dos Andradas, conversando amenidades, né? E nós, notadamente o Jorge Antônio dos Santos, que era o mais indignado. É muito boa a tua pergunta, Sidney, porque para me oportuniza fazer justiça. O Jorge Antônio dos Santos, o Vilmar Nunes, o Ilmo e eu éramos do grupo de teatro da Sociedade Floresta Aurora, grupo de teatro novo da Sociedade Floresta Aurora. Nós tínhamos levado a peça Contra a Guerra, não é que não preciso descrever qual era a temática. Depois levamos o Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes, que levamos ao palco do Teatro São Pedro antes da reforma, antes da Eva Soter. Mas nós não queríamos envolver a já quase centenária Sociedade Floresta Aurora nos nossos eventos para não comprometer os elementos da diretoria. Então nós ficamos independentes e criando isso. Esse registro eu acho que é importante porque o embrião de tudo foi o grupo de teatro da Sociedade Floresta Aurora, onde nós realizamos lá um curso de dicção com o professor Emílio Morel, expressão corporal, né? E ali então eu me descobri ator. E o Shakespeare disse que todos nós somos atores, o que muda é o palco, né? Nós estamos agora num grande palco. E conseguimos vivenciar tudo isso
discutindo à meia-noite ali. E também, quando nós não estávamos no cinema, retornávamos da casa das namoradas e nos encontrávamos ali. Na época, eu posso dizer que tinha o trânsito normal ali, tanto na Borges como na Andradas. Depois, eu posso até dizer, sem errar, que nós somos, então, a semente da esquina democrática. Porque ali nós já discutimos democracia, nós queríamos igualdade racial, nós queríamos diminuição do posto da desigualdade racial. Né? E eu lembro que cada um trazia suas contribuições, se falava da Conjuração Baiana de 1798, que lutava muito pela democracia, a República também era importante, a Batalha dos Alfaiates. Depois nós tivemos a Revolta dos Malês, lá em 1835, a Balaiada em 1841, a Revolta da Chibata em 1910 no Rio de Janeiro, liderada pelo gaúcho João Cândido, que, em função das chibatadas que o marinheiro Marcelino recebeu, e era para receber 100 chibatadas e passaram, deram 250 chibatadas. Isso revoltou o marinheiro João Cândido, que era um marinheiro de escola, tanto que ele foi levado para a Inglaterra para estudar e manobrar os navios de guerra daquele porte. E ele tinha muito conhecimento e que ele guardava com ele. Então, naquele momento, eles se amotinaram, prenderam os oficiais e dirigiram, então, os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, dizendo que, se não cessassem os açoites, as chibatadas nas costas dos marinheiros, eles iriam acabar com a cidade do Rio de Janeiro, iriam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E aí acabaram negociando, né? E foram traídos, não acreditaram, não cumpriram no que prometeram. Então a revolta da chibata do João Cândido, 1910, no Rio de Janeiro. Depois, mais próximo a nós tínhamos a greve das queixadas, em 1969, em que era também contra a exploração do trabalho. Né? Ocorreu a abolição da escravatura, mas continuavam sendo escravizados. Então, tudo isso. Né? E o nosso Grupo Palmares, há quem diga que o Grupo Palmares, em 1971, veja bem, um de 69 e outro de 71, agiu, de certa forma, se me permite a jactância, com inteligência, porque nós conseguimos implantar as nossas ideias, levávamos discussões sobre os poetas negros, poesias de poetas negros e próprias para o grupo. E, com isso, fomentando e valorizando a autoestima. Então, eu sempre resistia, eu achava que nós estávamos fazendo um trabalho em nível local. E aí depois começou a ter uma repercussão regional e depois teve uma repercussão nacional, quando o Jornal do Brasil publicou matéria que os universitários negros do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estavam dizendo não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro de Zumbi. Aí a coisa explodiu. Pena que na época não se tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Né? Mas a alma dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, foi mexida ali. Então, é essa a saga em si. Mas então, Antônio Carlos, muito rico esse teu relato, aponta muitos aspectos, né? E tu referiste, então, um grupo de estudantes nesse momento, né, universitário. Então, nos conte um pouco como era ser um estudante universitário da Faculdade de Direito naquele momento. Né? Era uma coisa muito solitária, era solitário ser negro na universidade? Eu vou responder, mas todos sabem a resposta, né? Nós sempre fomos minoria em todos os lugares. Na minha turma da Faculdade de Direito, eu me formei em 1976, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de Direito, saí bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Nós iniciamos 2 negros, eu e o Jonas. Sofríamos muito bullying, sim. Hoje seria bullying, né? Mas perseguições. Então, nos restava estudar.
e se aplicar. O Jonas, eu acredito, ele abandonou o curso. Eu não fiquei sabendo por que ele abandonou o curso, não tive mais contato com ele. Acredito que uma das causas tenha sido o bullying que ele recebeu. Eu continuei. Quanto mais batiam, mais eu reagia. Eu fui vice-presidente da Academia de Oratória Joaquim Nabuco, participava dos eventos, era cerimonialista nas festas, enfim, e sempre que eu podia, eu dizia para eles assim, era um sonho dantesco, Tombadilho, tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros na noite horrenda dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas cegam os sons das mães, outras moças mais nuas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas más. Se o velho fraqueja e no som rasteja, ouve-se gritos, mais, 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 mais. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio embrutece. Canta, dança, chora ali. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, que é mentira, se é verdade, tanto horror. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Diz tu, Sibera musa, musa sibérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus, antes fortes, livres, hoje míseros escravizados, sem água, sem luz, sem ar. O mar, por que não apaga com esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Vais, mares do vão! E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infame e da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Eu sempre que podia, e ainda faço isso hoje, eu declamo um trecho do Navio Negreiro, porque é muito longo, compacto, né? Porque ele diz tudo da nossa trajetória. Castro Alves já antecipava, narrava o que acontecia na época e o que continuou acontecendo depois e o que acontece ainda hoje. Travou. Continuando, então. Aproveitando esse momento literário que nos proporcionaram, gostaria que nos contasse um pouco mais sobre o escritor Antônio Carlos Porto, a inspiração da sua obra, suas publicações, os temas que te interessam. Nos fale um pouco mais sobre esse aspecto. Eu não me considero escritor. Eu sou um aprendiz de escritor. Eu notava que nos nossos grandes jornais nós não tínhamos espaço. E eu consegui abrir alguns espaços no Jornal do Comércio e no Correio do Povo. E comecei a escrever algumas crônicas a respeito da nossa etnia, falando das coisas da cidade, né, para não alertar muitos ganchos, né? Porque, de repente, pô, esse cara só fala disso. Eu falava de outras coisas e tal, e aí ia mergulhando nas entrelinhas, ia desenvolvendo essa narratória. Eu lembro, por exemplo, eu tive algumas participações em outros livros, com outros já escritores consagrados, notadamente de universidades do interior do estado, enfim, mas o livro solo meu foi o Bailarina do Sinal Fechado. Por que Bailarina do Sinal Fechado? Quando eu me dirigia ao trabalho no centro, na esquina da Avenida Ipiranga, em Delma, ali perto dos acadêmicos da Orgia, na esquina da Avenida Ipiranga com a Mariante, a Silva Só, tinha uma menina negra que serpenteava o trânsito vendendo jornais, vendia o Correio do Povo. E ela sempre tinha balas no bolso, e no horário da manhã, que os pais estavam levando os filhos para o colégio, ela dava uma balinha para eles e tal. Então ela serpenteava o trânsito. E eu lembrei, pela elegância dela, de beleza, que ela lembrava Ana Maria Botafogo, a grande bailarina do teatro brasileiro. E aí eu fiz a crônica sobre a Bailarina do Sinal Fechado e aí outras que
eu fui desenvolvendo. Este livro foi um marco, porque quando eu lancei na Feira do Livro, que também era abrir mais um espaço, porque nós não tínhamos participação da Feira do Livro de Porto Alegre, eu fiquei, assim, meio assustado, porque no dia, para variar, choveu um monte. Feira do Livro é chuva, né? Assim como a Expo Inter é chuva. E me assustei. Mas a chuva passou, no horário que eu iria fazer a tarde e noite de autógrafos, e por volta de 21 horas e 30 minutos ainda tinham filas enormes. A Cris estava lá, e lembra disso. O pessoal olhava, quem é esse cara aí? Ao meu lado estava o Juremir, grande Juremir, meu amigo, mas não tinha assim aquela frequência de pessoas. E uma coisa, foi um evento tão bonito que o pessoal do mercado, os meus nego velhos do mercado, os jovens do mercado público, foram para lá. Alguns não foram para comprar o livro ou pedir autógrafo, foram para dar o apoio moral, o apoio presencial. Então criou aquele volume grande. Como encerrava a Feira do Livro às 21h30, a direção da Feira do Livro chegou para a minha assessoria e disse: nós vamos prorrogar mais meia hora para que possa, então, atender a todos ali. Foi uma coisa, assim, que me surpreendeu. Depois, eu com o Luiz Armando Vaz escrevemos o livro Rua da Praia 40 Graus, cuja capa foi do Vinícius Vieira, do Vinícius Vieira, artista plástico conhecido, vinculado a nós pela cultura negra. O livro Rua da Praia 40 Graus também é de coletas de crônicas publicadas no jornal Correio do Povo, Jornal do Comércio e outras inéditas, e ainda colocamos fotos, eu e o Luiz Armando Vaz, fotos inéditas, como ele tinha, por exemplo, da Elis Regina, o Luiz Armando Vaz, né? Que antes dele fazer a série de fotos, ela conversou com ela nos bastidores, em grandes revelações. Até fica a sugestão, ouvir o Luiz Armando Vaz aqui no Supapo uma hora dessa, tem uma rica história para contar. Então, e a capa em si mostrava o Largo das Quitandas, na Praça da Alfândega, tá? Que era ali que as nossas mães de santo, os nossos protetores de santo, os nossos griots, vendiam os quitutes que vinham através do Guaíba, ali, naquela praça, como se fosse um grande mercado, vendiam ali. E a terceira obra foi o Degraus da Vida. Degraus da Vida, onde na capa tem o meu neto o Miguel, no meio da escada, e eu no pé da escada, dizendo que nós precisamos subir degrau por degrau para tentar ocupar, e a gente consegue, graças a Deus, ocupar os espaços. Então, esses livros formam uma tríade, tem uma sequência, não é uma trilogia, mas tem uma sequência com uma linha de tempo do que aconteceu no decorrer, um resumo quase, né, desses 50 anos do Grupo Palmares. Importante produção, importante relato para registrarmos a contribuição dos negros porto-alegrenses na literatura, né? Para fazer um parêntese aqui e dizer que estamos numa época em que já temos uma forte presença na Feira do Livro e temos a presença feminina da literatura das mulheres negras, e temos entre nós duas baluartes, duas lideranças desse movimento da literatura mulheres negras aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Lídia e a Fátima Farias, viu, Antônio Carlos? E ainda não lesse as nossas escritoras. Eu acompanho, sim, acompanho a trajetória, sim, e aplaudo, sim, porque é muito importante essa ocupação de espaço. Eu parto do princípio que nós precisamos ocupar todos os espaços possíveis e impossíveis. E a Delma também, né? Aí com a gente. A Delma também. Isso. Vale a mim não lembraram da Delma. Mas a Delma é onipresente. Mesmo quando não é mencionada, todos nós somos
herdeiros dela. E é compositor, parceira do Bedeu, né? Inclusive o Cortes fez a orelha do meu livro. Som das Letras. Eu Olha aí, ele então. e ele aceitou. Muita honra. É uma honra que eu tenho a assinatura dele, escrevendo coisas maravilhosas sobre a minha escrita. Muito grata por ele. Esse meu livro. Isso. Ele. Isso demonstra. Sim, Delma. Isso demonstra como somos todos elos de uma corrente, né? E hoje, com o Antônio Carlos, estamos resgatando mais um elo dessa corrente histórica da literatura. Antônio Carlos, vou fazer um outro parênteses rapidinho para dizer que mencionasse o governador Alceu de Deus Colatti, eterno governador negro desse estado, que essa semana ele esteve de aniversário, não foi? Dia 7 de setembro, fez 94 anos. Eu estive com ele há cerca de 15 dias, né, dando meu abraço e reconhecimento a esse griot que foi um dos meus guias. Eu lembro que eu fui fazer o curso de Direito inspirado no Alceu Colares e no Carlos Santos, porque eu sabia que eles eram identificados, sim, com a luta da nossa etnia. Eu não sei, Sidney, se a gente pode fazer continua ali, eu só não queria perder esse gancho, fui deixando passar, mas eu fiquei muito curiosa, doutor Cortes. Que idade tu tinhas quando aconteciam essas atividades lá no Floresta Aurora, com esse grupo de jovens? Achei tão importante, né, essas atividades, realmente acho que foram de uma formação para aqueles jovens daquela época. Quantos anos tu tinhas e onde era o Floresta Aurora? Na Aline Silva? Exatamente, era na Aline Silva. Eu tinha cerca de, acho que 18, 19 anos, por aí 20 no máximo, né? E eu fui me associar na Sociedade Floresta Aurora por conta própria. Eu vou lá me associar e tal, tudo. E naquela época a gente fazia a proposta, preenchia a proposta e aí era analisada se era aceita ou não. E fiquei muito feliz quando a minha proposta foi aceita, né, entre os meus irmãos. Sociedade Floresta Aurora, né, que eu já sabia, né, fundada em 1872 por negros alforriados. Então, veja bem, eles já tinham a luta era do caixão do pobre, porque imaginam só como era o enterro dos pobres. Até aproveitando, Cris, trazer a colação aqui algo que me emocionou e eu faço uma sugestão. Todos devem conhecer no Rio de Janeiro o cemitério dos Pretos Novos, lá no Cais Balongo, ali atrás da cidade do samba, na rua Pedro Ernesto, onde aconteceu o seguinte, resumidamente. Uma senhora, dona Mercedes, comprou uma casa ali, um prédio velho, e mandou reformar, que ela ia se mudar, morava num local próximo ali. E quando começaram as escavações, os operários disseram, poxa vida, tem tanto osso de cachorro aqui, mas que coisa. E aí, alguém mais experiente, disse, não, isso aqui não é um osso de cachorro, isso é um osso humano. E aí, como sabiam que existia um cemitério dos escravizados na região, ligaram as pontas e viram que era ali. Ou seja, os negros que chegavam no Cais Balongo, no Rio de Janeiro, e que não aguentavam, por exemplo, a viagem pelo mar e que morriam, eles eram jogados em campo aberto, porque não tinha como enterrar aquele grupo. Então eram valas coletivas, botavam ali e pronto, né? Então isto mexeu muito comigo, eu chorei muito quando me abracei na dona Mercedes,
porque o chefe dos operários vai dizer, não, vamos tocar a obra assim, deixa isso aí embaixo. Não, isso é patrimônio da humanidade. Isso precisa ser preservado. Ela foi e abriu a boca denunciando essa relíquia da história do negro, esse elo, que falava da corrente, Sidney, esse elo, a nossa corrente é tanto mais forte quanto o seu elo mais fraco. Então, esse elo foi sendo juntado. E eu digo, assim como os judeus vão conhecer o Muro das Lamentações lá em Israel, eu penso que fica muito mais perto para nós ir ao Rio de Janeiro, no Cais Valongo, e visitar o cemitério dos Prestos Novos. Os nossos ancestrais, as nossas raízes. Não tem quem não possa se emocionar com este momento. Algumas coisas eu narro nos meus livros, este momento. Sim, excelente referência para todos nós. Mas avançando então um pouco mais, Antônio Carlos, e retomando o tema geral da nossa live de hoje, que são 50 anos, né, da data de 20 de novembro como data representativa, né, a elevação dessa data pelos trabalhos Palmares, nós perguntamos o seguinte, essa trajetória do 20 como data referencial do povo negro, quando nós olhamos os marcos históricos, como o encontro do MNU, CDR em São Paulo em 1978, firmando a data como Dia Nacional da Consciência Negra, a criação da Fundação Palmares e o reconhecimento dos quilombos, na Constituição de 1988, quando nós olhamos a marcha e a campanha pelos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, e a afirmação como herói da pátria em 1995, e a decretação de feriados, legislação de políticas afirmativas em várias cidades do estado nos anos 2000, qual é o balanço possível que o senhor faz desse percurso? O balanço que eu faço é que valeu Zumbi. A luta começou lá com Zumbi em 1695. Todos os outros, os nossos... Na época que eu fui presidente da Sociedade Floresta Aurora, eu tinha lá 26 anos, e tinha o Jorge, irmão do Jaime Núncia, ele dizia o seguinte: os nossos ancestrais fizeram por nós muito mais do que nós todos, porque eles lutaram num período muito mais difícil. Então nós estamos apenas levantando um véu do combate à desigualdade social, que continua muito grande. Nós temos que usar tudo isso como motivação. É importante políticas afirmativas, é importante combater a desigualdade social, mas eu penso que nós precisamos, eu pelo menos entendo, nós precisamos de 3 vértices de combate. Primeiro, educação. Segundo, educação. Terceiro, educação. É só a gente olhar para a Coreia do Sul e vejam que ela passou pela Segunda Guerra Mundial arrasada. Depois guerreou com a Coreia do Norte. E aí o que fez? Há 30 anos, investiu em educação. Hoje dá aula de educação para todo mundo. A educação é um grande guarda-chuva, um grande leque para tudo, para todos os avanços. E vejam bem, há um grande equívoco, eu diria assim, para ser brando, né? Há um grande equívoco, o racismo, a segregação e o preconceito do Adão Negro, porque estão desperdiçando o talento e o conhecimento dos negros, a sabedoria. Vejam bem, a Daiane dos Santos fazia ginástica, foi descoberta aqui no Parque Público do Menino Deus. Aí teve um apoio daqui, dali, o João Bosco Vaz conseguiu um patrocínio e tal, e começou a ser o Daiane dos Santos. O Ademar Ferreira da Silva, tuberculoso, competiu em Roma, e tantos outros. Ou seja,
O negro só não avança onde não tem oportunidade. Quando se fala, por exemplo, do homem na Lua, os engenheiros da NASA, quem fez o cálculo para que o homem chegasse à Lua foi uma negra, uma professora negra. E que foi discriminada. Então, o Joaquim Nabuco ditou uma lição que eu sempre repito. Os negros existiriam sem o Brasil, mas o Brasil não existiria sem os negros. A economia do Brasil, o linho de cânhamo, as charqueadas aqui de Pelotas, a indústria do café, da cana-de-açúcar, foi a base da economia brasileira. E os nossos ancestrais vieram para cá a bordo de campos de concentração flutuantes. E nos esmeramos, eles se esmeraram, se esforçaram para dar um lugar chamado de seu. E mesmo com essas revoltas que eu falei ali, é muito pouco, nós poderíamos ter uma revolução por dia, tal a discriminação que sofremos. Eu me identifico, respeito Martin Luther King e tal, mas me identifico muito com Malcolm X. Ninguém consegue maior respeito do que aquele respeito que impõe. A luta não é violência, é reação à violência que se sofre. Por tudo isso, imagina só, eu era assessor da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa quando o Alceu Colares foi candidato a prefeito. Nos bastidores da Assembleia Legislativa corriam panfletos racistas contra o Alceu Colares, a ponto que os partidos todos fizeram uma nota de apoio ao Colares. O mesmo aconteceu quando foi a governador também. O próprio o Carlos Santos, ele era deputado classista, oriundo lá de Rio Grande, depois em Pelotas, onde ele fez o curso de Direito. Ele estava fazendo um discurso em praça pública lá e tal, e estava lendo, e aí deu um vento e voou tudo. E ele fez o discurso de improviso mais lindo que já se ouviu. Tal o talento de Carlos da Silva Santos. Sim, importante memórias, né? Talvez alguns que estarão nos ouvindo, estarão na audiência, vão ouvir essas referências a Carlos Santos, ao Seu de Deus Colares, e terão que pesquisar um pouco mais, né? Mas são nomes que todos nós, nas nossas famílias, já ouvimos uma ou outra vez, ou muitas vezes, porque realmente fazem parte da história, né? Temos esquecer também, Sidney, o Paim. Paulo Paim. Paulo Paim também, imaginem, se eleger senador num estado racista como o nosso. Paulo Paim. Aproveitando que mencionaste esses protagonistas da política, né? Como tu vês hoje em dia essa questão do protagonismo negro? Citamos esses nomes da política, mas temos um protagonismo em outras áreas também, que até algum tempo atrás não tínhamos uma evidência da presença e da produção de negros e negras em outros campos. Aqui nos toca em especial a literatura, né? Nos orgulha muito o protagonismo das nossas companheiras, editoras, e outras áreas, outros campos, outros profissionais, esporte, áreas mais profissionais, mas também temos protagonismo em outros campos. Como tu vês hoje esse protagonismo da mulher negra, protagonismo da juventude negra em especial? Eu vejo com
enorme satisfação e imagino a luta que eles têm para conseguir abrir o seu espaço. Eu falava, deixa eu fazer um gancho, eu falava lá na maternidade Mário Tota, onde eu nasci, na Santa Casa. A empresa jornalística Calda Júnior foi fundada pelo Calda Júnior, pelo Mário Tota, então estudante de medicina, e por Paulino Azurenha. Paulino Azurenha era negro. Ele assinava as suas crônicas como o Leopardo. Leopardo. E muitas vezes, quem substituía o Calda Júnior nos eventos era o Paulino Azurenha. E hoje, se a gente perguntar quem foi Paulino Azurenha, o pessoal vai dizer a rua ali, mas é muito mais. Já era o berço da literatura, né? Assim como Alcides Cruz. Não é só aquela rua ali onde era o Porceluz e foi os Bambas da Orgia. Alcides Cruz foi fundador da Faculdade de Direito antes de ser da URGS. Imaginem, ele criou a cadeira de Direito Administrativo na Faculdade de Direito. Imaginem naquela época. Ele foi promotor de justiça, foi deputado. E as pessoas não conhecem. Então é oportuno que se busque isso sim. Com certeza, aquele romance da Úrsula, lá no norte, né? A Clementina, né? O quarto de despejo, tudo isso precisa ser lido, relido e precisamos pegar a obra da Lilian, pegar a obra da Delma, os que estão mais próximos. Né? Com certeza estou pecando por omissão, mas com certeza nós precisamos sim buscar essa realidade. Eu friso que, e aí não era muito bem compreendido, já na época, em função do meu lado mais espiritualizado, eu dizia o seguinte, que a nossa luta não era contra os brancos, a nossa luta era a favor dos negros, que era uma coisa diferente. Nós éramos obrigados a conviver com não negros, de uma forma ou de outra, e que o fato de ocuparmos de 15% a 20% da população do Rio Grande do Sul é que nos provocou a reação. Porque, veja bem, no Rio de Janeiro, Bahia, 80% da população e não despertaram. Porque aqui não tem essa de racismo velado, era racismo escancarado e obrigava a essa reação. A contribuição, e aí mais uma vez me permitam, eu acho que nós temos sem nenhum orgulho, não é, é a realidade histórica, me revoltou muito o fato de estudante de Direito, eu quero fazer esse registro aqui, lá na Faculdade de Direito da URGS, eu tive um professor chamado João Antônio Pereira Leite. Ele era meio mulato, mas não vou nem entrar no mérito, não vou julgar ninguém e tal, eu acho que só existe um legislador e juiz, quem sou eu para julgar o meu semelhante? Ele me despertou dizendo que a Lei Áurea era oca e vazia porque era composta de 2 artigos. Artigo 1º, fica revogada a abolição da escravatura, está abolida a escravidão da escravatura, revoga-se as disposições em contraste. Essas 2 letrinhas aí. Nada mais. Ou seja, o negro foi jogado na Rua da Amargura e em seguida fizeram a lei da vadiagem que credenciava o poder público da época encontrar o negro em qualquer lugar, em qualquer circunstância for, ser rotulado de vagabundo. Por isso que o Luiz Gama, o filho da Luísa Maim, dizia o seguinte: todo negro que matar um branco, seja em que circunstância for, na época, será sempre em legítima defesa. Então, é cruel, é forte, mas era uma reação, uma leitura da época. Né? Então, me provocava muita raiva,
Eu não gosto da palavra ódio. Ódio vem lá do grego, que quer dizer amar menos. O fato de que as ocorrências policiais, os BOs nas delegacias, dos casos de ocorrência policial, eram engavetados. E não saiu daí. E o que eu descobri dentro da legislação penal? Que eu não precisava esperar que o delegado formalizasse o inquérito policial e encaminhasse para a justiça, porque o prazo era de 6 meses, crime contra a honra. Logicamente iria, como se diz na gíria, caducar, prescrição. Então, o que eu fiz? Pegava a ocorrência policial e ingressava direto em juízo com a queixa-crime por racismo. Foi assim que, depois eu fiquei sabendo, para o Brasil, essa descoberta de que os inúmeros casos de racismo que eu atuei, mais de 2000, tiveram êxito. Depois, lamentavelmente, por um fato que eu acho que até de forma involuntária, quando o Tarso Genro era ministro da Justiça, para a proteção do presidente, alterou o artigo 140 do Código Penal, dizendo que os crimes contra a honra teriam que ocorrer por iniciativa do Ministério Público e não da parte. Isso nos brecou, porque hoje, quando existe uma ocorrência policial, a pessoa luta, briga na delegacia para que seja encaminhado dentro do prazo legal para a justiça, mas lá na justiça, o que faz o juiz? Ouça-se o Ministério Público, dono da ação. Se o Ministério Público diz arquive-se, não vejo meio, não cabe nada a fazer. Morreu ali a ação. Então foi um tiro no pé, que eu lamento isso. O Tarso é meu amigo, meu irmão, mas eu acho que ele foi atirado de um lado e acabou acontecendo de outro, e que eu lamento. Mas respondendo, Sidney, essas coisas assim, de levar para o tribunal, de fazer sustentação oral no tribunal dos casos de racismo, produzir a prova. Por exemplo, teve um caso que foi um pouco antes da lei Paim em si, que havia o caso de uma senhora que saía para a rua com os seus cachorros e ela passava pela vizinha negra e dizia assim: vamos para casa, macacada, vamos para casa, macacada. Não contente com isso, ela fixou na janela fotografias de macacos. O que eu consegui? Eu consegui, além de testemunhas, eu consegui a busca e apreensão daqueles cartazes que ela colocava ali, e ratificando aquilo que ela dizia. Então, fechou. É preciso, para ocorrer uma condenação, é preciso a materialidade e a autoria. A materialidade estava ali, com a prova material em si, e a autoria bem identificada. Então, foi condenado. E todos os outros em si foram nesta mesma linha. Então, isso, Sidney, eu acredito que ajudou sim a consciência do que se usa a linguagem de hoje, de empoderar os nossos irmãos negros a ir à luta nos tribunais, buscando a condenação. De minha parte, só a gratidão, só tenho a agradecer a disponibilidade do Dr. Antônio Carlos Cortes, sim, doutor, aí na melhor acepção da palavra, e passo então a continuidade, a condução para os sopapeiros aí, creio que a Cristiana, a Vladimir, a Maria Cristina tem algumas palavras a nos colocar também. Muito obrigado, Antônio Carlos Cortes. Obrigado, eu. Eu só queria lembrar também que o Dr. Cortes, se não me falha a memória, também foi um grande voluntário junto à Maria Mulher, grupo de mulheres negras, o Dr. Vavá, o falecido Oswaldo dos Reis, se não me engano, também auxiliaram no combate à violência contra a mulher, junto à organização. Se não me falha a memória, porque também fez parte
Foi verdade, exatamente. Com muita honra. Nós até, tanto eu como o doutor Oswaldo Ferreira dos Reis, o nosso Vavá, nós acabamos dizendo para a Conceição, né, e todas as integrantes, dizendo, olha, o bom seria que mulheres advogadas atuassem na defesa, né? Mas aí nós somos convencidos, em função da nossa experiência, a passar. Depois aí sim conseguimos colocar mulheres negras. Nós queríamos a valorização da mulher negra, mas foram muitas as condenações que foram obtidas no Maria Mulher, um atendimento gratuito. Aliás, uma maioria dos atendimentos que nós prestávamos era gratuito. Gratidão, doutor Cortes. Gratidão por sua fala. Nossa, nós poderíamos ficar muito mais tempo conversando aqui. Essa verdadeira aula, né, como eu havia dito antes, um resgate da nossa história que nos proporciona tanto aprendizado. Então, nós vamos iniciar agora o nosso sarau. O seu papo poético. O tambor vai bater, vai repenicar e nós vamos iniciar com o seu Renato Borba. Boa noite a todas, todos e todes. Eu quero apresentar minha mais recente música, meu mais recente samba, Não Há Mal Que Sempre Dure. Vai passar, não há mal que sempre dure, e ninguém merece ver tanta gente perecer. Vai melhorar, mesmo que ele se pendure no trapézio do poder. Mesmo assim irá cair, eu quero rir. Quero de volta ao meu país, novamente o povo a sorrir. Com luta vamos conseguir. Quero de volta ao meu país, novamente o povo a sorrir. Com luta vamos conseguir. Novo dia logo renascerá, o sol vai voltar, iluminando nosso carnaval. Alegria de novo brilhará, o sol vai voltar, resplandecendo nosso Brasil. Vai melhorar, mesmo que ele se pendure no trapézio do poder. Mesmo assim irá cair, eu quero ir. Quero de volta ao meu país, novamente o povo a sorrir. Com luta vamos conseguir. Gratidão, seu Renato. E agora com vocês, nossa poeta, compositora, escritora, minha amiga Fátima Farias. Boa noite a todos. Boa noite aos sopapeiros. Muito prazer estar aqui. Meus agradecimentos ao Dr. Cortes. Eu não o conhecia, não havia ainda ouvido o senhor. Foi muito gratificante. Foi uma viagem, foi por oralidade. Muito obrigada por o senhor estar aqui conosco hoje. Eu também sou de Bagé. Eu tive uma viagem durante a sua fala. Muito obrigada, muito obrigada. Era do Povo Novo lá também, não? Não, eu sou do bairro Forjás.
Lá Ah, perto do sim. Morro da Cebola, lá. Mais lá para lá. Cerro de Bagé. Muito obrigada. Parte da crônica. Contem, costas da África, a história dos que eram nas florestas e savanas, pássaros num céu azul sem obstáculos. É a história dos que tinham o direito de ter ninho, bando e horizonte para suas asas de ébano. Conta, Oceano Atlântico, a história dos traídos, a história dos que partiram em navios de jamais. Arrepios de frio, vestes de chibatas, sede e muita fome. Quando chegar, come. E grilhão no pé, para não andar, para não nadar, para não voltar. E algema nas mãos, para não erguer, para nem dizer adeus. Conta! A história dos roubados, a história dos que foram em barcos de não mais. Negro no porão, branco no convés. Branco no porão, de chicote na mão. A doença, a peste, a morte. Para descer ao âmago das águas do mar, que lava e acolhe qual uma placenta. Oliveira Silveira. Muito obrigada. Chamo agora o nosso amigo poeta Rubem. Caminho para Angola Janga. Aquela Angola pequena, Janga que a todos os livres recebia, floresciam palmas no caminho, e lá chegar só o negro sabia. A Cotirene e Dandara Gangazumba organizavam o povo, e assim foi por uma centena de anos. Angola Janga, do macaco e de Palmares. Naquela Angola pequena, onde a negra e o negro eram o líder generoso e general. Eu vou ler o meu poema, que se encontra no meu livro Minas de Tranças, que é o Negra Fujona. Sou negra fujona. Dessa vez você se enganou. No passado você acorrentou os meus pés, pois sabia o quanto eu era veloz. Amarrou as minhas mãos, pois tinha medo da minha força de reação. Amordaçou a minha boca, com medo da minha fala criativa e ancestral. Estrupou a minha inocência para acabar com a minha autoestima. Lenhou as minhas costas para que eu não tivesse sustentação. Mas esqueceu de uma coisa. Ah, você esqueceu. Eu sou negra fujona. Sou quilombista. Não sou escrava da Casa Grande. Não sou mucama. Isso te assusta, né? Ah, como te assusta. Queres me calar a todo custo, quer acabar com o rastro da minha cultura. Às vezes fico cansada de ser resiliente, mas se é luta o que queres, eu não fujo não. E a mim e aos meus não causará mais danos. Já arrebentei as minhas correntes e não tem mais volta. Abre o olho, capitão do mato. Abri o olho, capitão do mato. Eu não estou sozinha. E aos meus passos vieram de longe. Nada mais me será tomado. O que é meu por direito não será você que negará o meu legado. Prazer enorme, Antônio Carlos Cortes. Lê para ti o poema e para todos que estão nos assistindo, Negra Fujona. A minha satisfação é imensa estar aqui, lendo, conversando, participando dessa live maravilhosa com um dos grandes advogados nossos do Sul, Antônio Carlos Cortes. E a minha leitura será sobre o livro dele, Degraus da Vida. Eu vou ler um pedacinho de uma crônica que fala sobre certo 13 de maio,
há 130 anos. E ele, nessa crônica, ele está falando com a mãe dele, a dona Isolina. Aí uma hora ele faz assim uma pergunta. Uma vez perguntei à minha genitora se as orações, preces, rezas tinham algum objetivo específico. Ela parou, suspirou fundo, olhou e finalmente sorriu. Segurando minhas mãos, falou docemente. Rezo, meu filho, para que o Pai Maior ilumine o caminho dos nossos governantes, juízes, promotores e réus. Rezo por minha família, meus filhos, netos e bisnetos. Rezo por todos que me pedem, mas principalmente por aqueles que não pedem, por não saber rezar. Rezo por aqueles que há 130 anos escravizaram o povo negro, vitimando atrocidades de toda a ordem. Peço perdão por eles. E lendo esse texto aqui dele, eu vou ler uma oração dos negros que Antônio Carlos Cortes fez na juventude dele, quando ele se encontrou com os amigos há 50 anos atrás e se reuniram do grupo Palmarinos, né? E essa oração dos negros eu me emocionei muito, então eu faço questão de ler, de fazer essa oração. Oração dos negros. Penetra dentro de nós o imenso amor pelo Criador, a trilhar caminhos com ardor. O céu passou a ter mais estrelas, as quais têm infinito brilho, cujo palho de luz nos abriga em seu manto sagrado, especialmente de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, protetora dos oprimidos, que o coração dos homens de paz possa ter só amor e fraternidade. Deus não tem cor, e por isso rogamos que sua luz infinita, junto à bondade e misericórdia, ilumine e perdoe aqueles que matam injustos e covardemente seus semelhantes. Minha satisfação de ler essa oração que toca muito meu coração, eu acho que deve tocar de todos. E agora eu passo a palavra ao meu querido Vladimir Rodrigues, que é um dos meus parceiros musicais e que tem feito poesias lindíssimas. Passo a palavra ao Vladimir. Obrigada. Obrigado, Delma. Obrigado, Cortes, pela presença. Que noite maravilhosa, e está fazendo muito jus a esses 50 anos, né? Essa comemoração tão importante. E é preciso que a gente se lembre, e claro, os 51 anos vai ser importante também, os 52, os 53, mas os 50 é marcante. É uma pena que a gente esteja no meio da pandemia e não consiga fazer um evento aberto com participação do público, né? E como faz falta o nosso público, né? A nossa roda de energias, né? De boas vibrações, mas é o que a gente está conseguindo fazer. Então eu gostaria de saudar esses 50 anos do 20, e eu vou ler aqui um poema que eu escrevi que se chama 1971. Casualmente é o ano que eu nasci, então para mim esse marco vai ser para a vida inteira, não adianta. Então o poema é 1971 ao Grupo Palmares, e está no nosso livro Aquilombados, livro dos Papo Poético, coletânea. Em meio a olhares curiosos, desconfiados, no extremo sul do Brasil, no centro da capital,
do estado mais embranquecido da federação, um grupo se reunia. Encontro marcado na Rua da Praia, debaixo do grande relógio que mostrava a hora de despertar. Eram Antônios, Ilmos, Helenas, Oliveiras, corpos e mentes negros e negras que nunca aceitaram a falsa história oficial sobre a escravização do seu povo. Mulheres e homens reivindicando outra versão para um passado de duras penas, tantas penas, mas também de luta e libertação. Ali se encontravam, inquietos tramavam, com inspiração quilombola, em plena selva de pedra, um plano de denegrir e fortalecer consciências. Encontros marcados na hora de despertar, o primeiro 20 de novembro de muitos que viriam. E assim renascia a Serra da Barriga, e ressurgiam, cobertos de glórias ancestrais, Aqualtune, Acotirene, Gangazumba, Dandara, Zumbi. Resistência inspirando resistência. A liberdade de Palmares, o grupo Palmares foi buscar. Muito obrigado. Ao grupo Palmares, nossa gratidão. Agora eu queria... Eu queria chamar então a minha companheira, que está aqui, ela não conseguiu entrar com o celular dela, e ela vai fazer a participação dela aqui de onde eu estou. Kizzy Barcelos. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês todos, supapeiros, com o senhor Cortes também, grande prazer. Eu vou cantar uma música que é Zumbi, a Felicidade Guerreira, do Gilberto Gil. E aí o Vlad vai me acompanhar aqui no violão, não sei se vocês vão escutar. Dá pra ouvir aqui? Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro mor, capitão da capitania da minha cabeça. Mandai alforria pro meu coração. Minha espada espalha o sol da guerra, rompe, mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira, do maracatu, do maculelê e do moleque bamba. Minha espada espalha o sol da guerra, meu quilombo incandescendo a serra. Tal e qual o leque, o sapateado do mestre escola de samba. Tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba.
Em cada estalo, em todo estopim, no pó do motim. Em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. 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 Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, zumbi protetor, guardião padroeiro, mandai alforria pro meu coração. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, zumbi protetor, guardião padroeiro, mandai alforria pro meu coração. Obrigada. Uma homenagem, né, gente? Obrigada, gente. Uma homenagem, então, né, falando de zumbi, de quilombo, acho que trazendo toda essa essência, né, de luta, de resistência que nosso povo sempre teve e tem até hoje, né? Então, obrigada, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Um agradecimento por vocês estarem todos aqui, por esse momento grandioso. Obrigado, doutor Antônio Carlos Cortes, por esse momento abençoado, por todo o aprendizado. E a luta continua.